corrente, sinal de alívio no orçamento. Pelo terceiro mês seguido, a caderneta de poupança teve mais depósitos do que saques. O resultado de julho foi o melhor para o mês em 3 anos. E tem mais gente gastando com beleza. Mas será que a nossa economia vai continuar melhorando? É o que você vai saber aqui no Conta Corrente. E mais. Produção de veículos sobe em julho. O gás de cozinha vai ficar mais caro. E já pensou em relaxar num spa de cervejas? Os sinais de melhora da nossa economia estão aí. Pelo terceiro mês seguido, a caderneta de poupança teve mais depósitos do que saques. Foi o melhor resultado para julho em 3 anos. Sinal de algum alívio aí no orçamento das famílias que, apesar das dificuldades ainda, estão começando a conseguir guardar um dinheirinho. Uma ajuda importante foi o dinheiro liberado das contas inativas do FGTS. O dinheiro foi usado para investir, como na poupança, pagar dívidas e também para consumir um pouquinho, afinal, ninguém é de ferro. E quem não quer gastar para se sentir mais bonito? O segmento de estética e beleza cresce com força. Vamos ver na reportagem da Denise Barbosa. O martelinho de ouro da beleza promete eliminar a celulite em 6 sessões. Equipamento de ondas de choque. São ondas mecânicas que atravessam a pele, provocam alguns efeitos fisiológicos para melhorar a celulite e reduzir aqueles buraquinhos, né? É um lançamento desta feira de estética, que já está no 25º ano. A máquina que emite as ondas de choque tem tecnologia 100% nacional e sai por cerca de R$15 mil. Aqui, quem faz o trabalho pesado é o bicho da seda. O casulo vira uma manta e vira hidratação. A gente dissolve essa manta, que é extraída do casulo do bicho da seda, e a pele absorve, ele forma uma malha na superfície da pele que impede a evaporação de água. Por isso faz essa hidratação instantânea. A gente está usando muito a luz, a fototerapia, para acelerar o processo de permeação, de penetração de produto na pele. Com isso a gente obtém resultados mais rápidos, com eficiência maior. As amigas esteticistas pensam em fazer um investimento nesta máquina de luz pulsada para tirar manchas da pele. R$50 mil. Eu vou pagar parcelado, né, com o trabalho. Estou procurando, digamos, dar um passo adiante no meu negócio. A profissional tem que estar atualizada. Em 4 dias de feira devem passar por aqui 30 mil pessoas, entre cirurgiões plásticos, dermatologistas, fisioterapeutas e esteticistas. É um setor que teima em crescer mesmo com a economia parada. E a previsão da feira é vender mais esse ano do que na edição de 2016. Em relação a negócios, a gente estima uma alta de 15% em relação ao ano passado. Uma solução, uma alternativa para quem quer ingressar nessa área de estética como um todo e empreender, né? Abrir um novo negócio. A gente tem vários workshops e palestras sobre isso. Aqui nesse stand, a máquina de fazer acupuntura, a laser, sem dor, custa R$6 mil. As próprias estudantes, né, conseguido aproveitar esse momento da economia, eventualmente até na perda de um emprego e investindo os seus recursos numa nova profissão ou num novo segmento para empreender, né? A massagem feita com objetos de madeira promete empinar o bumbum. Você tem que trabalhar bem essa área para poder depois fazer o empinamento do bumbum. A madeiroterapia, ela tem um segredinho, né, que é a copa sueca, que ela faz uma massagem por pressão negativa na pele. E ela é uma massagem milenar, então é uma massagem bem antiga que muitos povos já utilizavam para melhorar a silhueta corporal. A empresa existe há 10 anos e deve dobrar de tamanho em 2017. Esse ano nós já aumentamos o nosso quadro de funcionários em torno de 30%. E como a reportagem é sobre beleza, vai aí um pouquinho dos bastidores. Quem resiste? A Denise não resistiu. Vamos falar mais aqui no estúdio desse segmento que colhe os frutos desse início de melhora da nossa economia. E vamos saber se essa melhora, ainda que tímida, veio mesmo para ficar. Aqui comigo hoje estão Alessandra Ribeiro, economista, sócia da Tendências Consultoria, e a Elizabeth Brown, empresária do segmento de beleza. Ela é fundadora da Dermage de Cosméticos. Sejam muito bem-vindas as duas. Programa todo totalmente feminino hoje. É verdade. Lisa, conta um pouquinho pra gente desse teu olhar aí hoje
hoje desses sinais de melhora da nossa economia que a gente está começando a ver em alguns indicadores. Você sente que do ano passado para cá houve uma melhora? Está sentindo isso? Olha só, de 2014 para cá, em 2015, a gente sentiu uma crise bem grande no faturamento de cosméticos. 2016, 2017, a gente já sente que o mercado está mais aquecido. E aí você diria, Alessandra, que essa melhora veio para ficar, porque é tanta incerteza política ainda pela frente? Você acha que eu tenho ouvido muito que é um descolamento da economia com a política? Isso é possível? Acho que é possível, e os sinais são esses, Jô, de que os efeitos da crise política, eles parecem mesmo limitados. Os indicadores que primeiro sentiram foram os indicadores de confiança, mas alguns já voltaram a subir, caíram, principalmente em junho, mas, por exemplo, a confiança da indústria já voltou a subir em julho. A gente tem boas notícias do lado da inflação, do lado dos juros, né, o sinal, inclusive, do Banco Central é que os juros vão cair ainda mais. Então, isso deve alimentar, sim, esse movimento de recuperação, apesar da crise política. Pois é, a gente vê, inclusive, dados positivos do próprio mercado de trabalho, né, que já começou, apesar do desemprego ainda alto, o IBGE mostrou uma queda importante da taxa de desemprego. E o que a gente vê, Elisa, muita gente que está buscando abrir um negócio próprio porque não consegue uma oportunidade de trabalho, muita gente empreendendo. E vocês têm franquias. Vocês sentiram essa procura maior por franquias? Olha, franquia, quando você conhece bem o negócio, o segmento, que você tem certeza de que o negócio vai dar certo, eu acredito no empreendedorismo. Agora, pessoas que perderam o emprego e procuram alguma coisa para ocupar o espaço é alguma coisa perigosa, porque empreender é difícil. E o pessoal, tem te procurado mais, Lisa, com essa situação? Olha, a gente tem tido procura, mas a gente seleciona muito bem o franqueado. Tem que ser gente já que estava já na área ou pensando que tem experiência, né? Não apenas porque perdeu o emprego. Não apenas porque perdeu o emprego. Vamos falar um pouquinho desse modelo de negócio já, porque muita gente quer abrir um negócio próprio, né? Agora, o pessoal está com um dinheirinho começando a sobrar, mas situação ainda apertada. Vou trazer para você esses números da poupança para a gente falar um pouco melhor aí de orçamento, porque tem coisa melhor do que você pagar todas as contas e ainda sobrar para poder consumir e investir. Vamos lá para o telão comigo para poder detalhar esses números do mês de julho, que foram divulgados, então, pelo Banco Central. Está aqui o número da poupança, você vê que o saldo ficou positivo em mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais no mês passado. Desde 2014 que não entrava tanto dinheiro assim na poupança no mês de julho. Foi o terceiro mês seguido com mais depósitos do que saques. E isso depois de um longo período em que a poupança só vinha encolhendo. Além do dinheiro das contas inativas do Fundo de Garantia, que eu mencionei para você no começo do jornal, muita gente colocou esse dinheiro na poupança e outros dois fatores também explicam esse aumento aí dos depósitos na tradicional aplicação do brasileiro. Um deles é a queda dos juros no país, que a Alessandra lembrou agora há pouco. Isso melhorou a rentabilidade da poupança. Se você coloca valores pequenos e por períodos curtos, de até 6 meses, o que os especialistas dizem que a poupança pode render mais do que um fundo de investimento, por exemplo. Principalmente se o fundo cobrar taxas de administração de mais de 1%. Daí a poupança já vale mais a pena do que os fundos, pelos cálculos da ANEFAC, que é a Associação dos Executivos de Finanças. Um outro fator que deu algum alívio aí no orçamento e permitiu essa sobra de dinheiro para investir foi a inflação menor também, que a Alessandra citou aqui. Os preços estão subindo menos, os salários então estão subindo mais do que os preços e a renda dos trabalhadores está subindo. Agora, a gente fala muito aqui que a poupança está melhorando, mas também tem outras opções que ainda estão rendendo mais do que a poupança, né? Não dá para botar tudo ali na poupança porque ainda rende pouco, né, Alê? Justamente. E, inclusive, com essa queda de juros, a gente tem uma medida provisória que fala que a partir de determinado nível da Selic, essa poupança
poupança vai ser um percentual, na verdade, ela tem uma regra fixa, menos, na verdade, ela vai render menos, porque ela vai ser um percentual da taxa básica de juros. Então, com essa queda de juros, a poupança vai render menos daqui para frente. E é esperado que a Selic atinja 7,5% ao final aí do ciclo de flexibilização. Pois é, o que se espera é que esses juros possam chegar para quem está endividado, né? Que os juros bancários estão diminuindo, mas ainda a conta-gotas são muito caros ainda, né? Quem é empresário, quem é consumidor, vai lá no gerente e fala, nossa, cadê que caiu o juro? Hoje eu estava num evento de empresários da construção e aí o ministro da Fazenda falou que os juros estão caindo, os empresários, aonde? Porque eu vou no banco, está tudo caro. Como é que você faz para poder, Elisa, vender para esse consumidor que está apertado ainda? Que estratégias que você tem adotado? Olha só, uma das estratégias que nós tivemos para o nosso crescimento do ano passado e desse, nós fizemos embalagens com volumes menores, fizemos máscaras para uso para dose única. Uma aplicação, em vez de comprar aquele potão de creme. Então o desembolso é menor, então as pessoas... Qual que é a diferença de valor? Olha só, uma máscara custa R$10, é um valor super acessível. E o pote seria quanto? De 15 gramas. E aí o comum tradicional custaria quanto? Para a gente ter a diferença. O comum tradicional custaria uns R$90. Muita diferença. E isso então fez aumentar a procura? Então isso aumentou a procura e a gente aumentou o número de consumidores. E, então isso foi uma das estratégias, produtos mais em conta, mais acessíveis. Então com isso a gente criou uma massa de novos consumidores experimentando a marca. Interessante, porque não só a pessoa tem dinheiro para poder comprar, como experimentar. E o jovem tem muito isso, né? Às vezes você quer provar, não quer comprar o pote grande, né? Pois é. Então essa foi uma das estratégias que a gente conseguiu e aumentamos também novos canais. Temos agora uma linha para profissionais, lançamos uma linha para homens. Então tudo isso no resultado final conta. Bacana, tá vendo, rapazes? Vocês estão incluídos, não é um programa só feminino, ela vai daqui a pouquinho detalhar aí a linha de produtos masculinos, que também só cresce, né? O homem aí usando bastante produto de beleza. E a gente está falando aí de preço, tem que segurar realmente, a inflação está caindo, mas ainda está pesado ali para você fechar o orçamento. Mas a gente está vendo aumento aí de combustível e agora a Petrobras anunciou que vai aumentar o preço do gás de cozinha. O reajuste que começava a valer nesse sábado nas refinarias é de 6,9%. Segundo a Petrobras, se essa diferença for integralmente repassada para o consumidor, o botijão deve ficar em média R$ 1,29 mais caro. E está mesmo difícil saber que preço que a gente vai encontrar na hora de abastecer o carro. Nesta sexta-feira, o Tribunal Regional da 2ª Região derrubou a decisão da Justiça Federal de Macaé, que impediu o aumento do imposto sobre os combustíveis. Com essa nova decisão, a alta nos preços da gasolina, do diesel e do etanol já está valendo de novo. É mais uma coisa aí para a gente poder calcular e encaixar no orçamento. Agora, o que realmente a gente tem batido muito na tecla é o governo, mesmo aumentando impostos sobre os combustíveis, pode gastar mais do que prometeu e, para não estourar a meta das contas públicas, precisa cortar gastos. Eu conversei com um integrante da equipe econômica e ele me falou que estão realmente prevendo um corte radical para poder mostrar que estão ainda empenhados em manter o que prometeram. Dá para acreditar nisso? Porque a gente só vê privilégios, um monte de emendas liberadas para deputados e tal, auxílios que não acabam nunca mais. Vai ter corte para valer ou a gente vai ficar sempre pagando mais imposto, Alessandra? Parece difícil, na verdade, Ju, ter um corte adicional em relação ao que eles já têm feito. Acho que é importante frisar que já teve um importante corte nos gastos, principalmente nos gastos discricionários. Que são aqueles que não dependem de lei, né? De Justamente, mudança de lei. Que não depende de mudança de lei, que é onde o governo consegue ter um pouco de flexibilidade. Mas tem que mudar a lei, né? Que tem um monte de lei que não tem cabimento. Justamente, né? Que obriga determinados gastos a acontecerem pela Constituição. Então, assim, a margem de manobra do governo é menor nesses gastos, então ele acaba cortando outros, como investimento público é um que entra na faca. Mas pode prever mudar regras e leis para o próximo ano, por exemplo? Então, mas eu acho que especificamente essa discussão acho que é para o ano de 2017, porque tem toda uma questão se vai
revisar ou não a meta de 2017. Acho muito difícil não revisar. Acho que a nossa expectativa é que eles entreguem um déficit ainda na casa de 150 bilhões, apesar do aumento de imposto. Isso bate como na vida das pessoas, Alessandra? Então, na verdade, eu acho que o principal efeito é que isso não pode impactar as expectativas dos agentes econômicos. Se os agentes econômicos falam agentes econômicos investidores, empresários, justamente, né? O próprio consumidor. Então, se isso não atrapalhar essas expectativas, porque são essas expectativas, essa confiança em alta que vai movimentar a economia, gerar emprego, gerar renda. Então, essa revisão da meta fiscal não pode afetar. Eu acho que, de fato, para 2017 não deve afetar. Então, nesse sentido, acho que não deve atrapalhar essa evolução da atividade econômica. Pois é, a gente sente que o pessoal está querendo acreditar, né? Apostar que o governo não vai jogar a toalha para poder não aumentar o risco do Brasil quebrar lá na frente, porque aí ninguém compra, ninguém investe, aí realmente a economia não sai do lugar. Um setor que tem conseguido resultados melhores é o setor automotivo. A gente vem falando aí desses sinais de melhora da economia. Vou trazer para você agora os números da associação que representa as montadoras no Brasil, os números do mês de julho. Vamos voltar ali para o telão. Mais um sinal, então, que a gente vem falando aí desses dados. Produção de veículos, por exemplo, crescimento forte de quase 18% na comparação com o mesmo período do ano passado. O que está fazendo as montadoras produzirem mais? São principalmente as vendas para outros países, são as exportações que estão sustentando. Aqui dentro o negócio está meio fraco ainda, vendas internas, a gente vê exportação, olha só o salto, 42% de crescimento em julho na comparação com o mesmo mês do ano passado. E no acumulado desse ano, as vendas de veículos para fora do país já bateram um recorde histórico. A Argentina principalmente, mas México, Chile, Uruguai, Colômbia são os países que mais estão comprando carros brasileiros. Quando a gente compara com as vendas de veículos aqui dentro do Brasil, você vê que os números são bem mais tímidos. Olha só, as vendas no país com um crescimento mais devagar, 1,9% em julho em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos voltar aqui com a Alessandra e com a Lisa, justamente esse consumidor que está ainda se segurando. A gente vê, inclusive, queda nas vendas de veículos em julho em relação a junho. Então, é um pouco esse consumidor que está querendo comprar, mas está se segurando, né? Conta um pouquinho mais dessas estratégias. Por exemplo, a gente falou de muita gente que está pensando em empreender e tal. Vocês estão pensando em formatos menores? Eu estava vendo que vocês estão fazendo mais quiosques, por exemplo, do que lojas, que custam menos, por exemplo. Os quiosques, eles têm um custo menor e são mais rápidos de serem implantados. Então, nós estamos agora, a partir de agosto, criando quiosques. Então, são alguns movimentos que a gente está fazendo que é para girar a empresa, para a gente não ter problema de distribuição e de consumo. Quanto é que custa um quiosque e uma loja? A diferença é enorme. A diferença de aluguel, a diferença de montagem. Que aí varia de shopping para shopping. Né? A gente vai fazer um intervalo rapidinho e na volta a gente vai continuar a conversa aqui com a Lisa e a Alessandra. E você vai conhecer também uma forma diferente de relaxar, um spa de cerveja. Os detalhes no próximo bloco.